Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante para falarmos do Flamengo que goleou o Alcas e também está movimentando o mercado de transferência. Flamengo e Claudinho, negociações em andamento, nós vamos falar sobre isso. Tem zagueiro também do Benfica, que está no radar do técnico Jorge Sampaoli, comentaremos isso, mas vem cá, Flamengo tentando Claudinho e o Meia de la Cruz, Flamengo desistiu? Vamos falar também sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Então eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Seja você dando like, se inscrevendo. Se já fez isso tudo e quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Beleza, galera? Tamo junto. Vamos para as informações. Antes de mais nada, ontem eu não fiz live pós-jogo. Eu vou ser bem sincero, eu estava exausto. Eu estava muito cansado mesmo. Eu não tinha condições de abrir uma live e conversar com vocês. Se fosse para entregar de uma maneira ruim, eu prefiro nem entregar. Aí eu preferi descansar, acordei mais disposto, estou melhor, minha saúde está melhor. Então agora vou gravar o vídeo aqui para falar sobre o jogo de ontem. Vamos lá, galera. Flamengo e Alcas. Goleada 4-0. Obviamente o grande destaque da partida, na minha opinião, foi o Bruno Henrique. Que partidaça do Bruno Henrique. Me lembrou o Bruno Henrique de 2019 e sim, ele voltou. E na boa, diretoria do Flamengo, corre para renovar o contrato do Bruno Henrique. Merece mais um ano de contrato. Vai lá, conversa. Não deixa entrar nesse período de pré-contrato, que ele pode assinar pré-contrato com outro clube, porque obviamente as especulações vão aumentar sobre uma possível saída do Bruno Henrique. Então eu acho que a diretoria deveria correr para renovar o contrato do Bruno Henrique, que jogou muita bola. Parte física, mostrando uma evolução na parte física, dando aquelas corridas que a gente gosta de ver do Bruno Henrique. Parte técnica, posicionamento na área, posicionamento dentro de campo, voltando a ser aquele velho e bom Bruno Henrique. Mas um outro jogador também jogou muita bola, que a gente pouco fala aqui, faço até a meia culpa. Vitor Hugo, que partidaça do Vitor Hugo, um jogador versátil, que joga de 5, joga de 7, joga de 10, não é um jogador que, se você parar para analisar, que se machuca, que tem muitas lesões musculares, muito pelo contrário, a lesão que ele teve no começo do ano foi uma pancada que ele sofreu no pé. É um jogador jovem que o Flamengo precisa trabalhar, tá jogando muita bola. Inclusive o Sampaoli fez um baita elogio a ele na entrevista coletiva, disse o seguinte: Vitor Hugo para mim não é promessa, já virou realidade. Ele entra no jogo e resolve. Para mim ele é um jogador a mais a competir com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Nossa, e eu faço as minhas palavras as mesmas aí do técnico Sampaoli, que jogou, o Vitor Hugo ontem jogou o fino da bola. Preste atenção, se você tiver a oportunidade de assistir ao jogo novamente, preste atenção na forma como ele se posiciona em campo. Inclusive ele fez até um gol, ele estava precisando, merecia ser premiado com o gol e foi. Para mim que foi destaque negativo que entrou no segundo tempo foi o Gabigol. Entrou, nada fez, ficou alguns minutos em campo ali, cerca de 15 minutos em campo, não encostou na bola, como a gente gosta de dizer aí no futebol. De fato o Gabigol precisa prestar atenção, porque o Sampaoli já mostrou que com ele ninguém tem vaga cativa não. Gostei do Arrascaeta, tá? Arrascaeta ficando 90 minutos em campo depois de 7 partidas, voltando também a ser aquele velho e bom Arrascaeta. Então, enfim, foi uma partida de maneira geral que o Flamengo venceu e convenceu. Espero que mantenha essa regularidade. Tem jogo no final de semana, no sábado, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Mais um desafio importante para o técnico Sampaoli, que ontem deu entrevista coletiva e falou o seguinte: temos que fazer esses jogadores que ganharam tanta coisa recuperarem a fome. Esse é o nosso trabalho como treinador, por isso que estou aqui, para tentar mudar algo que no início do ano não aconteceu. Palmas ao Sampaoli. É isso, é tirar os jogadores da zona de conforto, e a gente sabe que vários ficaram ali um bom período na zona de conforto. Quem também deu entrevista coletiva foi Bruno Henrique, após o jogo, e ele foi questionado, se eu não me engano foi o Gustavo Henrique dando choque, que fez essa pergunta
ao Bruno Henrique, sobre uma informação do jornalista Mauro César. Mauro César disse que tinha informação que os jogadores durante a data FIFA não queriam treinar tanto em 2 períodos, não gostaram, enfim, estavam insatisfeitos ali com excesso de treino do técnico Sampaoli. O Bruno Henrique respondeu, como a gente falou sobre isso recentemente, sobre a notícia do Mauro César, nós aqui, como justiça, também tem que ouvir, trazer o lado dos jogadores, na verdade do jogador Bruno Henrique. Ele disse que isso não é verdade, que lamenta o que o Mauro César disse, falando que isso pode insultar, violência, deu até exemplo do que aconteceu no jogo do Santos, na Vila Belmiro, no jogo em São Januário do Vasco, da revolta dos torcedores. Enfim, ele disse que esse tipo de comentário, que na afirmação dele é um comentário mentiroso, que o Mauro César não falou a verdade, e que isso pode insultar a violência, e que, muito pelo contrário, que os jogadores estão focados no trabalho. Então fica aí o lado do Bruno Henrique também, que respondeu ao jornalista Mauro César. Mudando de assunto, vamos falar de mercado da bola do Flamengo. O Flamengo está em negociação, em andamento aí com Claudinho do Zenit. E quando eu digo negociação em andamento com o Claudinho, é porque tem que chegar num acordo com o Claudinho para depois conversar com o Zenit. Com o Claudinho está tudo bem encaminhado. O Claudinho topa voltar ao futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo usou o argumento de seleção brasileira, que ele poderia se destacar no futebol brasileiro e, quem sabe, vestir a camisa da seleção brasileira. Enfim, com o Flamengo e Claudinho, digamos assim, bem encaminhado. O negócio é com o Zenit da Rússia. E é um clube extremamente complicado de se negociar. O Flamengo sabe já quanto que precisa gastar, e não será pouco, não será menos de 12 milhões de euros para contratar o Claudinho junto ao Zenit. Mas as conversas estão em andamento. O Flamengo está tentando, sim, a contratação do Claudinho, que é um jogador que tem 26 anos atualmente, se destacou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Mas está lá no Zenit, também é tido lá como craque no futebol russo. Repito, uma negociação difícil, e se o Flamengo conseguir de fato, será uma baita contratação. Vene, está tentando o Claudinho, então desistiu do meia de la Cruz, do River Plate? Não desistiu. O Flamengo ainda tem o de la Cruz na mira, ainda tem interesse de contratar de la Cruz, mas essa negociação é ainda mais complicada. O River Plate não vai querer negociá-lo agora, muito pelo contrário. Mesmo se caísse na zona ali na fase de grupos da Libertadores, o River Plate ia fazer um jogo duro. Agora, se classificando, então, mais jogo duro ainda. Eu acho, pelo que eu venho acompanhando aí, que o Flamengo vai esperar o fim da temporada para fazer mais uma nova proposta ao River Plate para contratar o de la Cruz. Por que isso? Porque com o passar do tempo o jogador teoricamente vai ficando mais barato, porque o contrato dele vai ficando mais perto do fim. Então, hoje o River Plate cobra um valor, no final do ano vai cobrar um outro valor. E é assim que funciona o mercado de transferência. E o Flamengo também pensa em reforçar o setor defensivo. Por falar nisso, ontem o Flamengo divulgou que o Rodrigo Caio e Pablo tiveram problemas físicos. É isso mesmo. Ou seja, o Flamengo não utiliza mais o Rodrigo Caio, não utiliza mais o Pablo. O São Paulo não vem utilizando esses dois jogadores. Hoje o São Paulo utiliza Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. É óbvio que o Flamengo precisa ir ao mercado e buscar contratações. E é óbvio que o São Paulo quer contratações para esse setor, sobretudo para o lado direito. E um nome que ele gosta, que ele indicou à diretoria, é do Lucas Veríssimo, que hoje está no Benfica de Portugal. O Lucas Veríssimo ele se destacou no Santos, antes de ser vendido. É um jogador que o São Paulo gosta muito, que a diretoria também tem no radar já há muito tempo, só que o fator físico do jogador preocupa, porque ele é um jogador que sofreu algumas lesões sérias no joelho, enfim. É um jogador que está na mira do São Paulo. Tem negociação? A informação que eu tenho é que não tem negociação em andamento nesse momento. Mas é um jogador que o São Paulo indicou sim à diretoria do Flamengo. E para fechar o assunto, Alan, espero que hoje, quinta-feira, enfim, a gente possa dizer que o Alan vai viajar ao Rio de Janeiro. O que falta é o Atlético Mineiro liberar o jogador, assinar o documento e liberar o jogador. O mecanismo de solidariedade é algo que ainda, digamos assim, atrasa esse acerto do Flamengo com o Alan, essa assinatura de contrato.
Gente, o Atlético Mineiro chegou a ligar para o Liverpool, para saber se o Liverpool abriria a mão do mecanismo de solidariedade. Obviamente o time inglês virou e falou, claro que não, né? E riu. Isso aqui é no sentido figurado, gente, não riu de maneira literal. Mas óbvio que deu uma resposta negativa ao Atlético Mineiro. Mas em breve a gente pode ter novidades ainda hoje. Então não deixe de se inscrever no canal e ative a notificação. Beleza, galera? Um beijo para vocês, um forte abraço, tamo junto e fui!